Parte 2 da nossa correção e principalmente do nosso reforço ao nosso conhecimento, tá bom? Na nossa ficha de atividade 5, da página 125, a gente vai terminando aí a ficha 5 e 6 do nosso segundo capítulo de correção. Então, aqui no número 1 tá dizendo assim, ó. Encontre no caça-palavras os termos que completam corretamente as lacunas a seguir. E quais são eles? Lá embaixo tem um texto que você tem que preencher. Então, nesse texto, lá, se você leu lá os textinhos para fazer as atividades, você identificou o que a tia vai falar agora na correção. O Marechal Cândido Rondon, em 1865 a 1958, criou em 1910 o Serviço de Proteção aos Índios em São Paulo, primeira instituição de apoio aos direitos indígenas. Esta instituição foi extinta e em seu lugar, no ano de 1967, foi criada a Fundação Nacional dos Índios, a conhecida FUNAI, ainda em atividade até hoje. FUNAI é uma fundação que defende os direitos dos índios, tá bom? E ela é uma fundação muito forte, que se você tiver curiosidade, você pode pesquisar sobre a FUNAI. Mas não se preocupe quando a gente for fazer aquele resumão, a tia vai retornar e vai te dar algumas explicações sobre essas palavras, tá bom? Número 2. Leia o poema a seguir e responda as questões. Então, se você leu o poema, é uma missa da terra dos 100 males, tá? E aqui embaixo, ó, tem também a legenda que explica o poema, tá bom? E na letra A, os versos do poema mostram que os índios são muito ligados à natureza e sentindo-se parte dela. Por isso que ninguém nunca conseguiu escravizá-los e os índios não vêm para as cidades. Eles continuam aonde? Nas regiões rurais e principalmente aonde? Nas matas. Ok? Na letra B. Escolha 3 versos do poema que justifiquem sua resposta da questão anterior e pinte de amarelo. Então, você vai escolher 3 versos e vai pintar de amarelo. Eu escolhi 3, vou falar para você. Eu escolhi, primeiro, eu era a terra livre. Isso significava que ele achava que ele era como a terra e por isso que ele era livre. Eu escolhi, eu vivia na pura nudez, porque ele achava que ele não tinha necessidades de ter roupas e objetos, que ele poderia viver nu e viver feliz. E eu escolhi que eu era a cultura. Por quê? Porque lembra que ele também relatou que ele se identificava como parte da natureza? Então, ele acredita ser parte daquela estrutura da cultura que ele relata aqui no poema, que ele observava nos índios, que os índios carregam muito forte com eles, né? Que eles são parte da natureza e que a cultura deles é uma cultura livre e principalmente
simples e o aspecto de vida que eles levam, tá bom? Na página 128, que encerra a nossa correção, no número 2, vem dizendo assim: no Brasil atual, existem leis que protegem os direitos civis indígenas. Cite uma lei. Então, você pode escolher qualquer lei que você quiser. Mas aí, eu citei uma lei aqui, que é de 1988. E essa lei foi a lei que o aluno... vou ler aqui para você, tá? Que foi o que eu escrevi aqui. O aluno pode citar a Constituição da República Federativa do Brasil, da Lei de 1988. Qual foi essa lei? Qual foi essa lei? Você lembra que a gente falou sobre ela? Você consegue lembrar? A lei de 1988? Foi a lei... Vamos lá, recapitula aí com a tia. Recapitulou aí com a tia? Por quê? Porque tá na primeira página essa lei. E essa lei tá bem no finalzinho do texto e ela fala sobre a conquista das crianças, principalmente das crianças especiais, que hoje a gente não pode mais chamar de criança doente, criança deficiente, a gente chama de crianças especiais. E foi uma lei muito importante, que eu vou até ler um pedacinho aqui para você, tá bom? Que é pra gente poder dar uma resposta correta. Foi a que eu escolhi, mas você pode ter escolhido outra diferente, tá? Olha só. Um dos mais importantes direitos civis é aquele que reconhece que os indivíduos também são diferentes e podem ter necessidades especiais. Crianças, por exemplo, que necessitam de atenção diferenciada na escola, você tem amigos assim na sua escola, certo? E atendimentos diferenciados nos hospitais e, principalmente, esses direitos perante a lei, eles são assegurados. E aí, quando essas necessidades eles passaram a serem transformados em leis, houve um tratamento especial a algumas pessoas para garantir-lhes esse direito. E essas garantias são asseguradas na Constituição aprovada em 1988. Como a tia é dona de escola e a tia ela preza muito e priva muito por esse direito que foi estabelecido em 1988 para essas crianças especiais, principalmente na nossa escola, é muito importante que você saiba que aquele seu coleguinha que é diferente de você, que ele é especial, ele precisa ser tratado o quê? De forma igual, para ele não se sentir o quê? O que a gente faz? A gente age de forma preconceituosa e a criança se sente o quê? Constrangida e às vezes envergonhada. Então a tia escolheu essa lei porque a tia é dona de escola. E a tia, por ser dona de escola, precisava lembrar você que a gente tem lá os nossos direitos, mas também tem os nossos deveres. E o dever que a gente tem é o quê? De respeitar as diferenças dessas crianças especiais, tá bom? Por isso que eu escolhi a lei de 1988, tá bom? Aí, para fecharmos aqui, tem aqui, ó, duas imagens, que aí a gente vai encerrar nosso capítulo 2, tá? E nessas duas imagens vem aqui o seguinte, ó. 3. Observe as imagens a seguir. Com base nas imagens, explique o que é o conceito de autodeterminação dos indígenas. O que você identifica aqui nessas imagens e o que você entende de autodeterminação dos indígenas?
Olha só que coisa expressiva. Eu vou levantar para te mostrar. Ó. Você tá vendo que o rapaz, ele tá fazendo uma pintura no rosto e a forma como ele tá vestido? Você tá vendo aqui também que tem um senhor que ele tá, mesmo que vestindo uma roupa, ele continua mantendo algumas características? Isso quer dizer que essa palavra tem um significado. Ele está se autodeterminando, ele está se autoafirmando. Então isso é muito importante, porque o conceito da autoafirmação significa que as vestimentas são uma característica tão forte nos índios que eles não abrem mão. Entendeu? E aí você pode pegar aqui essa imagem e fazer aqui, dar uma resposta, que você pode relatar aqui que o índio está na cidade, que ele não mora na cidade, mas ele pode estar aqui por trabalho. Ele tem aqui, olha, ele está usando um celular para se maquiar. Lembra que nós falamos? E nós vamos falar também, nós falamos lá no primeiro bimestre, mas nós vamos falar também que houve um processo que os índios entenderam que para eles poderem ter acesso a algumas coisas, eles precisaram evoluir. E como eles fizeram isso? Através dos seus trabalhos artesanais, que é mais ou menos isso aqui que esse senhor está fazendo, vendendo coisas artesanais para adquirir outras coisas de necessidades que eles enxergam como específicas, porque se todo mundo tem direito, eles também têm direitos, né? A trabalhar com as suas próprias mãos, a vender e a ter a conquista daquilo ali. E essa autodeterminação indígena é muito forte. Por quê? Porque eles têm isso tudo, mas eles não abrem mão do quê? Da sua própria cultura e da sua própria forma de vida, tá bom? Então aqui nós fechamos o nosso segundo capítulo e agora só vamos corrigir quando nós terminarmos de todas as nossas aulas do terceiro capítulo do livro. Um beijo! Fique com Deus. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser aprimorar mais um pouco, fazer perguntas ou qualquer outra coisa, é só mandar um vídeo para a tia, um áudio ou fazer uma videochamada, que a tia ajuda você, tá bom? Beijo, fica com Deus.